Pronto. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual da crosta terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensáveis e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde estão os verdugos da boa nova nascente? Onde estão os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde estão as trevas da Idade Média? Onde estão os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de vida, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa do governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecendo. É isso aí, meu amigo. É isso aí. É hora que a gente quer desfalecer. Pode não, né, Rosana? Pode não. Deus Pai, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, pedindo as suas bênçãos, pedindo que desenvolva como da paz, como da luz, que seremos nossos corações, os nossos pensamentos, que nos ajude na nossa caminhada, que nos ajude a vencer as nossas dificuldades,
somos, que possamos, Senhor, caminhar sempre rumo à nossa evolução. Que todas as dificuldades que surgirem possam ser por nós, como se diz, iluminadas pelo seu bem, pelo seu amor, pela sua paz. Que não desistamos nunca, que possamos seguir sempre em frente. O Senhor está conosco e nós confiamos na tua luz e na tua paz. Queremos pedir aos benfeitores espirituais que estejam conosco nesta noite, que intua a nossa palestrante, a Maria Leão, que possa dilatar o nosso entendimento para a nossa compreensão. Que possamos, Senhor, nesse momento, estarmos envoltos na sua luz e na sua paz. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje. Mais uma vez, nós estamos gratos pela Maria Helena estar aqui hoje. Eu sou grata. Nossa, Deus sempre. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco e continue conosco, agora e sempre. O nosso assunto de hoje, impedimentos, nós recorremos à carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 12, no versículo 1, onde ele fala assim: portanto, também nós, quanto à nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos está proposto. Está lá em Paulo, Hebreus 12, 1. Então ele começa dizendo que nós estamos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas. E essas testemunhas são encarnadas, né? Nós aqui, e desencarnados, que normalmente superam o número. Se nós aqui estamos reunidos em 50, 100 pessoas, do ponto de vista espiritual, existem mais espíritos em nossa volta, espíritos desencarnados. De que natureza são esses espíritos? Depende. De toda sorte de natureza, toda sorte, todo tipo, em todo nível, toda gradação de evolução. Eles estão por aqui. Se eles estão por aqui, eles são nossos companheiros, eles são nossos iguais, eles são nossos semelhantes, que na maioria das vezes são chamados por nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações, e não só pelas circunstâncias, como a gente às vezes pensa, né? Então, quando Paulo fala em impedimentos, vem o Emmanuel nos esclarecendo, falando assim, que o que são impedimentos? Ele começa perguntando, uma das lições dele, lá no livro Fonte Viva, ele começa perguntando, que sorte de impedimentos todos nós temos? E ele pergunta ainda mais, o que fazer com os impedimentos? O que nós vamos fazer? Todo mundo tem impedimento. Ou não? Tem, muito. Nós temos, né, gente, muitos impedimentos. Familiares, que às vezes nos impedem, amigos, inimigos, circunstâncias. Então, pessoas ou circunstâncias podem nos impedir em muitos setores. Depende, né? Só que aqui, Paulo está nos convidando a deixar de lado toda sorte de impedimentos e prosseguirmos com perseverança aquilo que nos está proposto. E o que é que nos está proposto? Outra pergunta que nós fazemos. O que é que nos está proposto pela evolução, pelas leis naturais, pelos espíritos superiores? O que é que nos está proposto? Está proposto a nossa evolução.
a nossa melhoria. É por isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui para isso. Aqui que eu falo, não é só na casa espírita, não. É no mundo. Nós reencarnamos para melhorarmos, para termos uma oportunidade de crescimento espiritual. E, infelizmente, algumas circunstâncias nos desviam desse tentando, desse objetivo, que todos sabemos que temos. Às vezes sabemos de uma maneira velada, mas a gente não quer ver. Não é verdade? A gente não quer muito saber. Tanto que a gente não pensa que vai morrer, a gente não pensa que vai crescer, a gente não pensa que vai ficar velho, quando de repente, ó, não é que eu já estou lá? Não é que eu cheguei? Cheguei. Não é que eu cheguei até aqui? E que bom, né, que nós chegamos. Muitas vezes, o próprio Emmanuel fala, eu acho interessante uma colocação dele, ele fala que se nós não quisermos envelhecer, então nós temos que morrer jovens. E quem quer morrer jovem? Ninguém. Está na flor da idade, né? Então vamos aproveitar a vida, vamos curtir, vamos aprender, vamos crescer, dependendo do objetivo da pessoa, né? Ela vai aproveitar X ou Y, positivo ou negativo, ou mais ou menos, ou hora muito bacana, hora nem tanto. Então, cada um de acordo com a sua, não só com a natureza, mas de acordo com o conhecimento, com o discernimento e com o objetivo de vida que tem. E se nós colocarmos na frente dos nossos objetivos, se nós colocarmos no bojo dos nossos objetivos terrenos, a evolução como um todo, a prosperidade como um todo, a prosperidade completa, ela não é só o dinheiro, não é só a riqueza material, mas principalmente a riqueza de alma, o enriquecimento espiritual, o conhecimento, a sabedoria, né? O discernimento e tantas coisas que a gente vai aprendendo que é bom para nós. E nós começamos a sentir uma alegria diferente, uma segurança diferente com aquilo que nós já conseguimos aprender e praticar. Porque o conhecimento todos nós temos bastante. O André Luiz costuma dizer, já disse isso em alguns dos seus livros, que basta uma semana de espiritismo, por exemplo, conhecimento espírita, para que a pessoa tenha motivo suficiente para viver bem e melhorar suficientemente nesta encarnação. Só que nós temos anos e anos de estudos, de conversas, de conhecimento espiritista ou espiritual. Isso é só espírita, mas espiritualizante, aquilo que nos torna mais espirituais, que nos torna mais sábios, que nos torna, que nos induz e que quase que nos obriga a progredirmos, a melhorarmos e olharmos para dentro, né? Analisarmos as nossas questões pessoais, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então nós viemos, resumidamente, nós viemos aqui no mundo para crescermos. E temos informação suficiente para isso. Porém, só a informação não vale, não é suficiente. Precisamos praticar, né? E aí a coisa muda de figura. Não é? Porque a gente sabe muita coisa, mas falar, isso é só teoria, né? Com esse conhecimento que nós temos, nós vamos ser felizes. Só que o conhecimento, ele vale pela prática. Ele não vale só porque eu conheço, porque eu sei falar de cor e saltear uma determinada coisa. Se eu pratico, aquilo se torna verdadeiro. É validado pela prática. Então, por isso, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas que nos constrangem. Que nos constrangem a nos tornarmos melhores. E como que nós nos tornamos melhores? O Guimarães Rosa dizia, né? Que é o autor de Vida Principal, demonstrando admiramos. Guimarães Rosa dizia que é junto dos bons que a gente se torna melhores, né? E é exatamente através da influência dos bons espíritos e das boas criaturas que nos rodeiam, pelo exemplo bom de pais, mestres, amigos,
que já tem uma caminhada justa, uma caminhada reta, e nós nos tornamos melhores, mas principalmente pela nossa adesão de consciência. Porque às vezes a gente escora, vamos dizer assim, num bom espírito, um imposto de um bom espírito, né? E porque, não, eu tenho um anjo da guarda muito bom, todo mundo tem um anjo da guarda bom. Até porque, para ser anjo guardião, ele tem que ser, no mínimo, um pouquinho melhor que aquela pessoa que ele tutela, né? Mas você pode imaginar um tutor tendo menos juízo, menos discernimento, menos bondade, menos qualidades do que o seu tutelado, né? É evidente que a gente imagina um tutor como um pai, um anjo da guarda como um tutor, como um pai, como uma entidade com uma certa grandeza, melhor do que nós, do que aquele que ele está tutelando, para que possa nos ajudar. Agora, o anjo da guarda não é responsável por aquilo que nós fazemos, uma vez que somos adultos, somos conscientes, temos discernimento, livre-arbítrio, conhecemos tudo isso, conhecemos um pouquinho daquilo que nós chamamos de verdade, né? Mas na verdade é meia-verdade, porque a verdade completa nós não entendemos, não conhecemos, mas conhecemos um pouquinho daquilo que nós chamamos de verdade, que queremos que seja verdade para nós. E uma das verdades é que Deus é a inteligência suprema do universo. Lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Os espíritos superiores responderam: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então nós entendemos que o universo é mental, que o universo é inteligente, que não cabe essa burrice, essa teimosia que nós temos de ficar repetindo erros, fazendo aquilo que nós sabemos que é errado, que é ruim, que me prejudica, que prejudica os outros, repetindo aqueles mesmos erros com a intenção de que tudo dê certo. Evidentemente que não vai dar certo, vai dar mal, vai dar ruim, como nós falamos, né? E não vai ficar bom para nós. E muitas vezes, quase sempre até, nós influenciamos o mundo em torno. Por isso que Paulo chama a atenção nossa, de nós prestarmos atenção que nós vivemos rodeados por uma multidão de testemunhas. Mesmo que eu esteja trancada no meu quarto, sozinha, eu estou rodeada por uma nuvem de testemunhas. De testemunhas que podem nos levar para frente, que seriam os espíritos superiores, mas como que eles se aproximam de mim, os espíritos bons? E as pessoas boas? Pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Nós chamamos e atraímos esses espíritos de qualidade superior, independentemente de serem encarnados ou desencarnados. E eles nos ajudam com a simples presença, com a simples presença. E por quê? Porque há uma sintonia. Para que eles venham, é preciso que haja uma conexão, que haja uma sintonia, que haja uma conexão ali. Então, do momento que tem essa ligação, que nós conseguimos essa ligação através de um bom procedimento pessoal, de um bom comportamento, sermos boas criaturas humanas, melhor que nós conseguimos, aí é sucesso pleno. Por que é sucesso pleno? Porque dentro daquele limite que eu tenho, que todos nós somos ainda limitados, né? Nós não avançamos tão rápido assim, a nossa evolução ainda é um pouco lenta, mas se nós fizermos muito, fizermos a nossa parte, com certeza a natureza vai nos responder através dos bons espíritos, através das forças naturais, que são as forças de Deus, são as forças de Deus. Quando nós falamos leis naturais, nós estamos falando forças da natureza, não só da natureza física que nós conhecemos, mas inclusive, né, dessa natureza que nós chamamos de natureza, e também de todo o universo concorre para que nós sejamos melhores quando nós queremos ser melhores, né? Mas não é melhor do que o outro, não é melhor do que o vizinho, do que o primo, do que não sei quem, não é melhor do que o outro ser humano, é melhor do que nós mesmos até ontem. Então, até ontem eu fiz isso, negativo. Hoje eu já compreendo, não faço isso mais, procuro acertar, ainda que erre, mas acerto e passo, continuo tentando, perseverando nisso que está
proposto para nós e que nós aceitamos de boa mente, que é o nosso crescimento pessoal. Então, quando Emmanuel pergunta, o que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O que fazer, pergunta de Emmanuel, o que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos impelem ao derrotismo, à preguiça, à imobilidade, ao retardamento, a ficar para trás na fileira da evolução, não seguir junto com aqueles que já estão crescendo, estão avançando, estão progredindo, estão se conhecendo, se tornando melhores. O que fazer contra essas coisas, essas pessoas e essas circunstâncias que nos impedem de crescer? O que fazer? Fazer aquilo que Paulo falou. Procurar, apesar de pessoas tentarem nos impedir, circunstâncias tentarem nos impedir, que nós tenhamos força em nós mesmos, diante de Deus, conscientemente, dizendo, eu posso, eu quero, eu vou conseguir. E consegue. Lógico que não é fácil, lógico que não é da primeira tentativa, mas a gente vai batendo na cara. Eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou superar isso, eu vou brigar menos, eu vou me irritar menos, eu vou ter mais paciência, etc, etc. Aquilo que for, de repente, o nosso vício ou a nossa dificuldade. Quando a gente fala vício, nós estamos falando naqueles defeitos que todos nós temos, maiores ou menores. É um elenco enorme de viciações da mente. Por que nós temos a mente viciada? Porque nós erramos muito mais no passado, em encarnações anteriores, do que nós ainda erramos hoje. Nós erramos muito mais no passado. Por quê? Porque existe uma lei na natureza, ou seja, uma lei de Deus, que é a lei do progresso, que nos constrange à melhoria. Ainda que a gente não melhore muito, aparentemente, obrigatoriamente nós vamos crescendo junto com a multidão, junto com a família, em pequenas ações, em pequenos movimentos da alma, nós vamos melhorando. Obrigatoriamente. Nós somos constrangidos a isso. E quando nós entendemos que de todo jeito nós temos que progredir, isso é uma coisa boa para nós, isso depende também e principalmente de nós próprios, independente de todos os impedimentos, né? Quando nós compreendemos essa verdade, a gente melhora muito e de uma forma mais rápida. Porque aí quando surge o impedimento, não é aquela história que a gente conta, hoje eu não venho no centro, já vi essa história, eu queria vir, mas aí, menina, chegou uma visita. Chegou uma visita, não tem jeito. É só eu falar que vou ao centro, é só eu falar que vou fazer um culto, chega uma pessoa, acontece alguma coisa, o menino cai, não sei o quê. Isso pode acontecer? Pode. Só que eu estou fazendo sintonia com aquela coisa, aquele lado mais negativo. Eu não estou realmente decidida. Por quê? Em muitas vezes, gente, nós, com o intuito de agradar, dizemos sempre sim. Dizemos sempre sim. Por exemplo, a gente tem um compromisso, né? Por exemplo, eu vim aqui hoje. Tinha gente que queria me visitar hoje, na hora que eu vim aqui. Eu não posso, meu amor. Te convido aí ao centro comigo, eu não posso, né? E mesmo que eu não fosse falar, eu ia vir do mesmo jeito. Porque quando eu não venho, é porque eu não vinha mesmo. Mas se eu falar que vou, eu vou. Então isso é ser perseverante. Falar não, às vezes. Porque tem manha de filho, tem manha de marido, tem manha de vizinho, tem manha de mãe, tem manha de pai, tem acontecimentos, né, às vezes. Então, assim, se não for uma coisa extremamente importante, dá para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Estou só dando exemplo, porque muitas pessoas jogam a culpa nos outros, e isso não serve de desculpa. Ó, gente, me desculpa, eu vou ligar para ele. Eleusa, fala aí no meu lugar, porque
chegou visita na minha casa. Não cola, né? Não cola. Nem que fosse, sabe, príncipe. Que chegasse, o Papa, sei lá, quem for. Não ia pessoas mal sem usar, né? Então, se estiver chegando também, qualquer coisa que acontece, dá para nós desviarmos, para nós perseverarmos, é isso que nós estamos dizendo, naquilo que nos está proposto. E aqui nos está proposto conseguirmos perseverar no bem, procurar aquilo que nos torna melhores. Aquilo que nos torna melhores. Uma boa reunião, uma boa conversa, uma boa reflexão, uma boa leitura, o que seja, né? Aquilo que nós muitas vezes não podemos adiar, que nós não adiemos. E aquilo que nós precisarmos também façamos com sabedoria e com amor. Então, a questão dos vícios que nós temos, dos maus hábitos, o vício, por exemplo, sempre dizer sim, porque eu não posso desagradar a ninguém, ou a quase ninguém, principalmente as pessoas que a gente ama, e muitos deles fazem chantagem, porque sabem que a gente sempre vai dizer sim, né? Então, assim, e também não é dizer não de forma taxativa o tempo todo, é saber a medida, raciocinar sobre as questões. Quando nós queremos, nós conseguimos. E não precisamos ofender ninguém, não precisamos brigar, né? Nós podemos falar num tom amigável, explicar que está tudo certo, em qualquer sentido que seja, em qualquer situação. Quando o Paulo fala que devemos colocar de lado todo impedimento, Emmanuel nos explica que não significa deixarmos de lado aquilo que é importante. Não significa não respeitar o outro, não ser caridoso. Ah, está me impedindo, então, sai para lá que não pode de qualquer jeito, sai para lá que eu isso, que eu aquilo. Não. Ele disse, não é desprezar o outro, mas contornar a situação, respeitando as individualidades, respeitando as pessoas, e tudo aquilo que elas merecem, porque todo mundo mesmo, todo ser humano, e até ser não humano, merece, né? O nosso respeito, o nosso olhar, a nossa consideração. E dá para fazer tudo isso, né? Porque nós, às vezes, imaginamos uma situação ideal para eu fazer o bem, para eu me tornar melhor. Não, eu ainda não me tornei melhor, porque lá em casa está todo mundo doente. E está mesmo. E está mesmo. Está todo mundo doente. Então, como é que eu vou pensar em melhorar? Mas ainda está. É exatamente a gente aproveitar as circunstâncias difíceis, as tribulações, as dores, que são impeditivas, muitas vezes, mas que elas não nos impeçam de progredir. Muito pelo contrário. Leon Denis, ele fala que a dor é qualquer contrariedade, é a dor física também, mas principalmente não só a dor doída, a dor que dói, a dor física, como também a dor da alma. A dor da alma é qualquer contrariedade, qualquer constrangimento, é uma dor. É um problema, é uma dor. Não é isso? Então, Leon Denis fala no seu livro O Problema do Ser, do Vestígio da Dor, quando ele fala, na terceira parte do livro, ele fala sobre as potências da alma, ele coloca a dor em primeiro lugar, ao lado da vontade. Ele fala que a dor é a maior mestra que nós temos. Que quando nós temos um problema, uma dor, seja ela o que for, doença ou não, físico ou não, se for da alma, então, que nós aproveitemos esse sofrimento, essa dor, para melhorarmos, para lidarmos com aquilo com sabedoria, para aprendermos coisas que nós só aprendemos nos momentos difíceis. E com muita facilidade, nós ficamos preguiçosos de espírito, nós achamos assim, relaxamos, e quando vem uma pequenina dor, uma coisinha de nada, que muita gente enfrenta assim, aos milhares aquilo, muito mais intensamente, quando vem uma pequena dor, para uma pessoa que sempre teve satisfeita todas as suas vontades, minimizada todas as suas contrariedades, nunca ninguém lhe fala não, nunca ninguém desagrada, sabe? Essa pessoa é uma pessoa que fica diante da mínima dor, que um dia provavelmente ela terá, ela
pode entrar no desespero e não suportar uma dor que milhares suportam mais intensamente até, não é? Até com agradecimento. Então aprendamos a agradecer a dor como? A Maria Graça é doida, não sou eu. Só um pouquinho, mas nem tanto, né? A gente deve realmente agradecer, e porque ser grato alivia a tensão da vida. Então, por exemplo, se a gente, não vou me dar como exemplo, não, porque é muito feio a gente falar, né? Mas às vezes eu tenho situações assim que eu passo dores, até físicas, né? Mas eu agradeço a Deus porque eu estou aprendendo, porque eu tenho recurso. Eu não posso reclamar. Eu tenho recurso de sanar aquela dor, daquele problema, daquela doença. Né? Então eu acho que assim está certo. Se nós temos um mínimo para viver, vamos falar no próprio livro dos Espíritos, se nós temos por que vivermos, estejamos com isso satisfeitos. Estejamos com isso satisfeitos. E não sempre a preocupação, geralmente com as coisas materiais, com os gozos, né? Com as festas, as coisas assim mais excitantes da alma, e não propriamente aquilo que nos eleva de fato. Né? Então, quer dizer, ninguém vai fazer apologia da dor. Porque a dor tem que sofrer. Não é isso. Nós não precisamos procurar o sofrimento, muito pelo contrário. É natural que nós evitemos o sofrimento, seja ele qual for. Mas evitemos com sabedoria. E não nos escondendo. E não fingindo, não sendo hipócritas. Porque nós aprendemos ao longo dos milênios a nos defender. Desenvolvemos uma defesa chamada hipocrisia. Então isso faz com que a nossa visão fique diminuída, visão espiritual, e às vezes até física mesmo. Certo? Por exemplo, existe uma área da medicina que tem estudado muito isso, a psicossomática, que mostra para nós que quando nós não queremos ver alguma coisa, até a nossa vista física piora. Quando nós não queremos escutar, nós não temos capacidade de escuta, o nosso ouvido piora, a nossa audição piora, e por aí vai, sabe? E tem um jeito da gente voltar tudo isso, fazer uma remissão de tudo isso. Existem exercícios, existe o foco, existe o conhecimento, o autoconhecimento, um monte de meditação, um monte de coisa que nos ajuda, de reflexões que nos ajudam a entrar no eixo, outra vez. Mas é muito fácil nós sairmos do eixo, porque todos somos impedidos de qualquer coisa, ou de quaisquer coisas, o tempo todo. Todo mundo, todo mundo. Então é como se nós estivéssemos numa verdadeira batalha constante, onde nós temos que, ao mesmo tempo que lutarmos contra a dor, também fazermos o remédio, a medicação, buscarmos a cura, e curarmos pessoas, e curarmos a nós mesmos, através do conhecimento, através da sabedoria, através da reflexão, através da prece, através da gratidão, através de tanta coisa que nós já sabemos que é útil, que são úteis essas coisas para o nosso crescimento espiritual. O que mais? O que mais nós queríamos anotar aqui para destacar? Lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos, que aqui nós estamos falando de superar os impedimentos, superar as dificuldades, é alcançar o nosso objetivo maior, que deveria ser, que deve ser, o nosso crescimento em todos os aspectos. Podemos até ficar ricos de dinheiro, beleza, mas devemos ficar ricos interiormente também. Devemos crescer em todos os sentidos. Né? Isso é muito bom. Então, na pergunta 895 que Kardec fez, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores responderam. Ele pergunta assim: à parte os vícios e defeitos sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O dom doce. Para quem responde? Qual é o indício mais característico de imperfeição? A parte, aqueles vícios e defeitos todo mundo tem, que ninguém se enganaria. Qual que existe aquele que é o mais típico, é o mais característico, que prova
que a pessoa realmente é imperfeita moralmente. Eu acho que é um medo. Não, quando você julga Na verdade, julgamento é uma coisa muito dura de nós fazermos e que, infelizmente, a gente cai. Que vem do nosso orgulho de nos colocarmos na posição de juízes e de superiores aos nossos irmãos. Muitas vezes julgamos uma coisa que nós fazemos. Porque tanto é que nós reconhecemos o erro. Então, não deixa de ser, sim, um sinal de prioridade. Mas aqui os Espíritos responderam de maneira sucinta, assim, que é o interesse pessoal. O interesse pessoal. O que é que quando nós falamos de uma pessoa corrupta, que está assim, né? Para todo lado, gente corrupta, em todos os setores, uma pessoa corrupta, em quem que ela pensa? Nela. Nela mesma. Ela. E geralmente são pessoas que guardam a responsabilidade do interesse de milhares de pessoas. De pessoas que os escolheram, no caso dos políticos, por exemplo. Pessoas que votaram neles, escolheram eles para serem seus representantes. Eles roubam as pessoas, eles roubam o público. Sabe, as pessoas morrendo na miséria e a pessoa roubando. Então, o que ele tem? Interesse pessoal. Ele faz tudo aquilo, aquela lamúria toda, aquele blá blá blá, para satisfazer o seu ego. Porque o egoísmo e o orgulho são o pai e a mãe de todos os vícios, de todos os problemas. Né? Quando na Terra não houver mais esse tipo de coisa, quando nós não formos mais orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, e não defendemos o nosso interesse, né? O nosso calo, a nossa, só o que é nosso que nos interessa, aí a Terra vai se transformar. Por que é que nós estamos com mudança climática, gente passando fome, guerra em vários lugares do mundo? Por quê? Interesse pessoal. Interesse pessoal. Lá, interesse pessoal. Uma, duas, três pessoas e outros que o seguem, né, os seus afetos. Não é? Então, a gente tem que pensar muito quanto nós devemos ser caridosos, porque o outro, as outras pessoas, também precisam do nosso respeito. E nós precisamos respeitar o outro. E através desse respeito, desse reconhecimento que o outro faz parte de mim, é meu irmão, é filho de Deus. É como se o que dói no outro deveria doer em mim. O que o outro sente, eu deveria sentir no sentido assim. E quando não sente, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Então, assim, o meu interesse tem que ficar num lugar melhor, onde eu fico de olho. Eu estou pensando só em mim? Eu estou prejudicando alguém? Quando eu faço isso, a quem eu prejudico ou a quem eu ajudo? Só a mim? Se for só a mim, está errado. Né? Tudo que eu faço, mesmo que eu seja uma coisa pessoal, mais pessoal possível, uma escolha qualquer, eu não deveria prejudicar ninguém com aquela escolha. A gente deve pensar nisso. Se eu prejudicar alguém, eu estou errado. Por quê? Porque o outro precisa de mim. E o outro que tem menos, seja material, seja moral, seja espiritual, ele precisa da nossa ajuda, da nossa compreensão, da nossa tolerância. Porque é assim que a gente cresce. Através de ajudas, de trocas sociais, nós vamos crescendo. Né? Tanto que muita gente acha bem bonito ir para um deserto ou para um mosteiro, para um lugar, uma montanha, eu vou ficar lá, eu vou meditar. Ok, tem curto período, né? Para fazer uma reflexão, seja. Mas é importante que nós cresçamos em conjunto, que nós estejamos juntos, que nós valorizemos o outro. Não só para que o outro nos valorize. Eu mesma vou me valorizar mais se eu souber valorizar o outro. É incrível como que aquilo que a gente faz rebate, é um espelho, reflete na gente. Né? Então, tudo que é muito ruim, volta, tudo que é muito bom, volta. E é uma coisa muito interessante. A vida é um espelho constante. Ele reflete mesmo a verdade daquela pessoa, como que ela é. E os espíritos de luz, os
mesmo os que não são de luz, os espíritos conseguem nos ver do jeito que nós somos em espírito, né? A nossa personalidade espiritual, a nossa verdadeira identidade, a nossa essência. Eles conseguem nos ver. Por isso que muitos se aproximam de forma tão atrevida, porque eles vêm por aqueles defeitos, atraídos por aqueles vícios e defeitos que nós temos, né? E os espíritos de luz, eles são mais discretos, eles não são atrevidos, eles não invadem a nossa casa, não é? Eles respeitam profundamente todo ser, até os não humanos, eles respeitam profundamente todos os seres, toda a criação de Deus, né? Por isso é que eles não invadem o espaço. E os espíritos inferiores são passivos, são atrevidos, e quando a gente erra, e nós erramos muito ainda, eles se aproveitam disso e se aproximam. E muitas vezes, tem uma questão dos espíritos, está passando a hora. Tem uma questão de dos espíritos que eu acho muito interessante. A ideia que pergunta assim. Influem os espíritos em nossas vidas? O que é que eles respondem? Todo mundo sabe essa coisa de morte mesmo, não é? Muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. E quem será? A quem será que os espíritos dirigem? As pessoas que são afins, que são iguais a eles. Se eu quero ser dirigida por um espírito superior, eu tenho que ser superior, de alguma forma, superior a mim mesmo, diante de mim mesmo, da minha consciência de Deus. Não melhor que ninguém, nem nada disso. E, no entanto, quando eles falam de ordinários, são eles que nos dirigem, o que a gente entende? Que quando a pessoa é muito, a gente diz atrasada, né? Ou bandida, enfim, ainda distante das verdades divinas, enfim, muita coisa assim que nós falamos, essas pessoas, essas sim, elas são dirigidas pelos maus espíritos. São as pessoas viciosas, são as pessoas tendenciosas, são aquelas que se entregam à luxúria, aos excessos de toda sorte, enfim, todo tipo de vício, todo tipo de maldade, crimes, corrupção, dirigidos por maus espíritos. Não quer dizer que eles não tenham responsabilidade. Porque, na maioria das vezes, são pessoas extremamente inteligentes. Então, eles têm discernimento, eles sabem que estão fazendo aquilo, mas eles fazem aquilo com prazer, porque é da natureza deles. É da natureza deles. E por que Deus permite isso? Que essas pessoas más ajam assim, com tanta, né? E acabando, como diz, atrapalhando a vida de todo mundo. Por que Deus permite? Porque nós também temos alguns processos a serem acertados, algumas dívidas a serem sanadas, alguns problemas de dívidas, seja dessa vida mesmo, seja de vidas passadas, e nós devemos ressarcir. Nós devemos sofrer de alguma forma, alguma coisa, para que nós reflitamos de maneira mais aprofundada nas questões e modifiquemos o nosso caráter. Que é a coisa muito difícil de ser feita, né? Então, quando a gente lê essa questão lá no livro dos Espíritos, de ordinário são esses que nos dirigem, eu gosto de fazer uma piadinha. Eu falo assim, e quanto mais ordinário a gente mais eles nos dirigem. Porque não é isso? Quanto mais, né, difícil é a pessoa, mais ela está na mão dos maus espíritos. Agora, se eu sou tão inferior quanto eles, porque de fato costuma ser isso, acontece que há ali uma simbiose, há ali uma zona confortável para todos, para ambos. Né? Então, eles acham que estão lucrando. Né? Quando roubam, acham que estão lucrando. Quando tem um lucro vindo de uma coisa errada, seja o que for, sabe? Sentem prazer naquilo que a gente, que a nossa, já graças a Deus, causa predominância. Né? A gente já passou dessa fase, né? Uma fase muito primitiva, muito atrasada. E aí muita gente fala, mas como se a pessoa é tão inteligente, por exemplo, planejar uma coisa, e faz isso? Porque a evolução não é só a inteligência. Não é só a inteligência. É também, principalmente, o coração. A adesão da consciência ao que é certo, à lei divina, ao que é bom, à sabedoria, à verdade.
A pessoa que busca a verdade é diferente da pessoa que busca, por exemplo, enriquecimento. A pessoa que busca só o progresso material. E nós vemos que está completamente dissociada atualmente esses dois tipos de progresso, o material e o espiritual. Completamente dissociado. Há pessoas que têm um conhecimento, uma inteligência extrema e usa aquela inteligência para o mal. Inclusive no plano espiritual, quando passa, lá eles continuam também, formando as suas cidades, os seus planos, as suas coisas todas, como era aqui, do mesmo jeito. Olha que coisa, né? Por isso é que a paz, ela vive dentro de nós. Por mais que o mundo esteja em guerra, por mais que esteja tudo desmoronando, que nós tenhamos paz. Que nós apliquemos aquilo que nós já conhecemos na construção de uma vida melhor. Tudo bem? Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, os seus ensinamentos, mas principalmente, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, na sua casa, envolvidos pela sua paz, pelo seu amor. E que essa paz, que esse amor que nos envolve agora, possa nos acompanhar até os nossos lares e possa ser estendida a todas as pessoas que estão à nossa espera. Que a doce paz de Jesus nos